Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história e hoje é a parte 2 sobre o tema Roma, da monarquia à república. Bora começar! A parte 2 desse tema começa na página 127. Só relembrando rapidinho, na aula passada a gente viu as origens de Roma, né, os povos latinos e outros aí formando esse povo. Vimos também a primeira parte da história de Roma que é chamada de monarquia. E na página 126 a gente falou sobre a sociedade romana, em que os patrícios era a classe hegemônica, né, a classe dominante, os plebeus eram a maioria, trabalhavam no comércio, artesanato, agricultura, e os clientes, que era uma relação de servidão aí com patrícios ou com plebeus, geralmente com patrícios. E por fim, uma classe que era a classe dos escravos, geralmente por dívidas ou prisioneiros de guerras, eram pessoas aí que eram retiradas as suas liberdades. Então, na página 127, vamos falar do segundo período da história de Roma, que é o período da República. Por que que para de ser monarquia e vira uma república? É isso que eu vou explicar agora. No parágrafo 1 diz assim: no final do século VI a.C., o domínio etrusco chegou ao fim. Prof, quem eram os etruscos? Os etruscos foram um dos povos formadores do povo romano. E o texto continua: o mais provável é que os reis etruscos tenham perdido o apoio da aristocracia romana, ou seja, da nobreza, e se enfraquecido com a oposição dos plebeus. E aí acaba a monarquia. O texto continua: com o fim da monarquia, em 509 a.C., o governo de Roma passou a ser uma res publica. Prof, como assim res publica? A nossa palavra em português república tem uma origem numa outra palavra que vem de origem latina, vem de origem romana, que é a junção, né? A nossa palavra república vem da junção de duas outras palavras, res publica. E o texto fala que em latim significava coisa pública. Porém, essa coisa pública tinha um sentido diferente daquele que usamos atualmente. Como assim? Se eu olho hoje, 2020, uma praça pública, ou seja, é uma praça que todo mundo pode frequentar. Se eu falo que tem um hospital público aqui perto de casa, é porque tem um hospital em que todo mundo pode utilizar. Sem precisar pagar, por exemplo. E aí, aqui tem um sentido um pouco diferente. O que seria esse diferente? O parágrafo 2 te explica. Na verdade, ele fala da nossa sociedade e depois ele vai te explicar. Olha só. Na nossa sociedade, um bem público é aquele que pertence a uma coletividade, ou seja, entre aspas, a todo mundo. O texto continua. Um parque público, por exemplo, pode ser utilizado por todas as pessoas. Agora ele vai explicar qual que é o sentido de o governo de Roma passar a ser uma coisa pública. Será que seria uma coisa de todo mundo? Olha o que o texto fala. Na República Romana, no entanto, coisa pública significava que o Estado, o governo romano, deixava de pertencer ao rei, né, porque antes era monarquia, só que agora não tem mais um rei administrando e não pertence ao rei. Vai ser administrado o governo romano, o Estado romano, pelos cidadãos. E aí que ele fala no texto que no início eram apenas os patrícios. Então, cuidado. A república ou res publica era uma coisa pública, só que uma coisa de cidadãos. Seria administrada por todos os cidadãos. Só tem um porém. Plebeu não era considerado cidadão, escravos não eram considerados cidadão, clientes não eram considerados cidadãos. E aí, e nem mulheres também eram consideradas cidadãs. Então perceba que essa coisa pública, essa coisa de todo mundo, ela era restrita, na verdade, aos patrícios no início. Beleza? Então por isso que a gente chama o segundo período de República Romana. Os patrícios vão comandar a política nesse período. Ainda na página 127 ele diz assim: no período republicano, os antigos reis foram substituídos por dois cônsules. Eles eram escolhidos pelos patrícios no Senado e auxiliados por magistrados e pelas assembleias, que estavam divididos em... Então, ele te dá ali 3 tipos de assembleias, 3 tipos de reuniões, de conselhos que os romanos inventavam na República. Assembleia por cúrias. Os cidadãos eram divididos pelo local de origem ou de residência. Assembleia por centúrias. Divisão dos cidadãos de acordo com a riqueza e a participação no exército. Assembleia da plebe, formada apenas por plebeus, podiam eleger os magistrados, mas não podiam exercer cargos políticos, ou seja, os plebeus excluídos do processo político romano. E aí ele finaliza falando que esse direito era exclusivo aos patrícios. No último parágrafo, na página 127, na parte direita, ele diz assim:
Os magistrados eram eleitos pelos cidadãos, ou seja, os políticos eram eleitos pelos cidadãos, os patrícios, e em geral para um mandato anual, ou seja, durava apenas um ano. O exercício da magistratura não era remunerado, ou seja, você não ganhava um salário, o que significa que apenas os patrícios mais ricos tinham condições de desempenhar essa função, já que eles eram ricos e tinham grana para se sustentar, diferente do plebeu, que precisava trabalhar na agricultura, no artesanato, na criação de rebanhos, etc. E aí tem um quadrinho ali que ele fala quais eram os principais magistrados romanos, quase como se fosse quais eram os principais políticos administradores de Roma. Então você tem os cônsules, que agora não tem mais rei, mas você tem dois cônsules. Diz ali, comandava os exércitos em tempos de guerra, além de presidir o senado e os comícios. Pretores eram responsáveis pela justiça. Edes cuidava dos serviços públicos. Questores administravam o tesouro público, ou seja, a questão da economia. Censores faziam a contagem da população, controlavam a conduta do cidadão e supervisionavam as despesas públicas. Professores, a gente tem até hoje. Quando a gente fala do IBGE, por exemplo, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tem alguma coisa a ver? Tem. Quando eu falo assim, pessoal, o Brasil tem aproximadamente 210 milhões de habitantes. Da onde que a gente tira esse número? É porque foi feito um censo do IBGE. Censores contaram de casa em casa quantos brasileiros tem no Brasil, quantos habitantes tem no Brasil. Então perceba que os censores, aqueles que faziam a contagem da população, ainda existem. Claro, eles não fazem, não controlam a conduta do cidadão como faziam em Roma, mas são pessoas, homens e mulheres, que trabalham para o IBGE, fazendo aí a contagem da nossa população, e aí a gente sabe quantos habitantes tem no nosso país. Na página 128, o livro vai trazer um momento em que os plebeus acabam ficando descontentes com a situação que estavam na República Romana. Olha só o primeiro parágrafo. Além de não participarem do Senado, ou seja, aquele conselho de anciãos, de pessoas que eram considerados cidadãos, né, que administravam toda a República Romana, os plebeus tinham pouco peso nas assembleias centuriais, pois o voto nessas assembleias era censitário. Prof, o que seria voto censitário? Voto por renda. Então você tinha que ter uma determinada renda, uma renda X, e aí se você não tivesse aquela renda, você não poderia votar, você não tinha direito ao voto. O texto continua. Patrícios e clientes votavam primeiro, e quando se atingia a maioria, a votação se encerrava, mesmo que um grande número de plebeus não tivesse votado. Então você percebe uma exclusão política em relação aos plebeus na administração romana. Parágrafo 2 fala assim: além disso, muitos plebeus, em geral pequenos proprietários rurais, eram convocados para a guerra. Era obrigado você ir se tivesse algum conflito acontecendo. E ao voltar, viam-se obrigados a contrair empréstimos, usando a sua propriedade como garantia. Prof, por que eles eram obrigados a contrair empréstimos? Pensa comigo, você vai para a guerra, você deixa a tua colheita, você deixa a tua plantação, você ficou 6 meses, 1 ano, 2 anos em guerra, voltou, não tem nada plantado, não tinha ninguém para cuidar da sua terra. E aí você vai ter que emprestar um valor para poder sobreviver. E aí você dava a sua propriedade como garantia. O problema é, se você não conseguisse pagar essa dívida por qualquer motivo, você perderia a sua propriedade, porque ela era a garantia do empréstimo, e também você perdia a sua liberdade. E aí você virava um escravo. Então perceba que os plebeus estavam nessa situação e eles olham e falam: nossa, como mudar isso? Como mudar esse status? E aí o parágrafo 3 diz assim: os plebeus mais ricos também estavam descontentes por não terem acesso às magistraturas, ou seja, aos cargos políticos de cidadania, e por serem proibidos de se casar com os patrícios. Então perceba, não era necessariamente plebeu pobre, também tinha plebeu rico. Só que o fato de você ser um plebeu, o fato de você ser um agricultor, um artesão, um criador de rebanhos, já te colocava numa condição inferior em relação aos patrícios romanos. No parágrafo 4, vai falar que esse descontentamento da plebe, né, dessa multidão, da maioria dos plebeus, vai se transformar em rebeliões. Aí você pode imaginar que o cenário social vai se complicar. Só que esse cenário de rebelião, o texto diz que resultou na conquista de direitos políticos por parte dos plebeus. Foram atrás de direitos e conseguiram conquistá-los. O penúltimo parágrafo diz assim: em 450, por exemplo, foi publicada a Lei das 12 Tábuas, que era o primeiro código de leis romanas,
Então, o texto diz ali, ó, fixando por escrito, era o primeiro código escrito, tá? Vários direitos reivindicados pelos plebeus. Esse primeiro código de leis em Roma regulava os direitos de família e de propriedade, além de crimes como homicídio e roubo. Porém, reafirmava a submissão das mulheres e escravos e a proibição do casamento entre patrícios e plebeus. Somente após muitos anos de lutas, as principais reivindicações dos plebeus, como acesso às magistraturas, foram atendidas. Então, fazendo um resumo da aula de hoje, que o assunto foi República Romana, nós vimos que Roma deixa de ser uma monarquia, vira uma república, né? Agora não pertencia mais ao rei, mas aos cidadãos, só que no início esses cidadãos eram só os patrícios. Nós vimos também as várias assembleias, as várias reuniões que tinham para fazer diversas decisões. Vimos também os principais magistrados romanos, cônsules, pretores, edes, questores e censores, que faziam a contagem da população. E por fim, na página 128, nesse período de República Romana, os plebeus, quase que totalmente excluídos do processo político, começam a fazer algumas rebeliões. Isso resulta na Lei das 12 Tábuas, o primeiro código de leis escrito de Roma, que aí dentro desse código de leis, alguns direitos que eles reivindicaram, eles conseguiram. Então você percebe que na República Romana os plebeus conquistaram mais direitos, maior participação, diferente do período da monarquia, em que os patrícios comandavam quase que totalmente o mundo romano. É isso por hoje. Espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.